E aí, vamos continuar clientizando o seu negócio? Trouxe novas histórias para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse processo de clientização nas empresas. Eu sou a Robs, você está ouvindo ou assistindo o Clientize-se. Estamos na segunda temporada e eu espero que você já tenha tirado muitos insights desse programa. Esse programa que é uma realização da Index, uma plataforma que você com certeza precisa conhecer para desmistificar a sopa de letrinha do seu negócio. Aquele tal de NPS, CS, CSAT, CS, conta com a Index, que se ela está realizando esse programa, imagina o que ela pode fazer na sua empresa. Mas eu não estou sozinha, vocês sabem que eu sempre venho muito bem acompanhada com meus convidados de grandes empresas e grandes profissionais. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história, tanto da empresa quanto do profissional. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Rodrigo Tavares, da Recarga Pay. Olá, Rodrigo. Olá, Robs. Como você está nesse dia de hoje? Eu tô super bem, feliz de estar aqui, né? Trocando essas figurinhas aqui contigo. Né? Você que para mim também é uma grande referência aí de mercado, para muita gente, né, que te conhece. Né? Para mim sempre vem na cabeça, né? Você é a Miss Cultura, né? Essa história uma longa história, né? Vem lá de 2017 já. E cultura que é chave para a experiência do cliente, né? Mas é um prazer estar aqui e fico muito feliz. Vai ser um bate-papo muito bacana, com certeza. Com certeza. E conta pra gente, é sempre a pergunta mais difícil desse programa, Rodrigo. Quem é Rodrigo Tavares? Caramba, né? É sempre difícil falar da gente, né? Então, Bom, Rodrigo Tavares, atualmente eu trabalho na Recarga Pay, aí há mais ou menos 2 anos e meio, liderando a área de jornada do cliente. Vou falar um pouquinho mais, vamos falar da Recarga Pay daqui a pouco, um pouco mais, né? Comecei a minha carreira no mercado mais tradicional, né? Trabalhei em empresas, fui bancário muitos anos, né? Bancário. A cara de bancário. Bancário, aqui, né? Perfil Trabalhei bancário. anos e anos e anos de terno e gravata, todo santo dia, faça sol, chuva, neve, lá, passando calor, passando frio, etc. Mas foi uma fase muito boa, trabalhei no Itaú, trabalhei no Banco Real, depois que virou Santander, trabalhei no HSBC também, foram mais de acho que uns 12 anos nesse mundo de bancos. Foi a minha escola, né? Foi muito a minha base profissional. Eu sou estatístico de formação, fiz especializações em marketing de serviços, marketing direto, né? E lá fiz um papel de CRM, trabalhei muito com marketing de relacionamento. Então o cliente já estava ali na minha vida de alguma forma, desde o início, né? Mas num papel não tão de frente ou tão perto como é hoje, olhando para a experiência do cliente, né? Mais ali na parte analítica, campanhas, etc. Depois eu saí para varejo, trabalhei na Fast Shop, durante um pouco mais de um ano, aí dentro do marketing, mas ainda CRM, trabalhei na startup da Múltiplos, que era a companhia de fidelidade da TAM, hoje Latam, que é o Latam PES, né, que é a vertical de loyalty. E aí fiz uma grande mudança de carreira, né, de indústria e também de área de atuação. Então comecei a trabalhar em empresas de tecnologia em 2012, fui para o Mercado Livre, e lá comecei a trabalhar com relacionamento com cliente, experiência, jornada, sucesso do cliente. Quando tudo isso estava começando a ganhar um corpo, né, no mercado brasileiro, lá em 2012, a gente escutava já de NPS, algumas coisas, mas o que é isso, né? Eu já tinha mexido com o NPS do Banco Real até, mas estava ainda muito pequenininho. E de lá para cá, trabalhei só em empresas de tecnologia, me encantei por esse mundo exponencial, desafiador, que a gente aprende muito, que a gente tem a capacidade de impactar muita gente, né? A tecnologia me encanta por isso. A gente impacta a gente pra caramba, né, no dia a dia com um business exponencial de tecnologia. Fiquei lá no Mercado Livre com a experiência do cliente, depois eu fui para Expedia, que tem as marcas hotéis.com, Trivago, a própria marca Expedia. Lá eu trabalhei em comercial, lá então tive um viés até de sucesso do cliente mesmo, de CS, fazendo aquisição, rentabilização de hotéis e pousadas pelo Brasil. Fui para 99 depois, trabalhei com atendimento, voltei para trabalhar com atendimento, experiência do cliente, fiquei lá 1 ano e pouquinho, no ano de crescimento exponencial da empresa. Depois eu PagSeguro, vim para Fintechs, PagSeguro, PagBank, estou há 2 anos e meio aqui na Recarga Pay, com essa frente de jornada do cliente. Olha o currículo desse homem, minha gente. A gente não tinha roupa para essa apresentação, né? Enfim. Mas uma história de carreira já na área de cliente que vem de
desde o mercado tradicional, Sim. passando pela transição de startup, tecnologia, SaaS e tudo mais. Mas assim, se a gente for contabilizar em tempo, assim, não quero entregar a tua idade, longe de mim. Mas há quanto tempo você está na área de cliente? Assim, se a gente pegar essa fase experiência do cliente, mais de atendimento próximo, relacionamento, já tá aí pelo menos uns 10, 11 anos seguidos, né? E somando com os meus quase 12, 14 anos antes, né, de CRM, né? Que é mais um Uhum. pouco mais no backstage, né? Então, mais ali na cara do cliente, uns 10 para 11 anos aí já. Já é bastante tempo para conhecer o desafio que é Sim. lidar com o ser humaninho que muda todo dia de ideia. Exato. Não, o mais interessante, né, Hobbs, assim, que não foi algo que eu planejei, né? Assim, aconteceu esse movimento quando eu fui pro Mercado Livre. E eu acabei me apaixonando por isso. Assim, fui fisgado por esse, né, ou mordido por esse bichinho do relacionamento com o cliente. E, nossa, me apaixonei por isso. E me apaixonei essencialmente por a sensação de todos os dias poder ajudar tanta gente. Isso pra mim é muito prazeroso. Muito bom. E por falar em ajudar, né, você já falou um pouquinho mais, né, da tua posição hoje na Recarga Pay, mas o que a Recarga Pay faz exatamente? O Legal. que é o sucesso do cliente ali na Recarga Pay? Vamos lá. A Recarga Pay é uma fintech, a gente é já uma instituição de pagamento regulamentada pelo Banco Central desde aqui de fevereiro de 2022, ou seja, desde o início desse ano. Mas a gente tem uma história longa, a gente tem 20 anos, estamos comemorando 20 anos em 2022. Né, os 3 fundadores são 3 argentinos, fundaram a companhia lá em 2002 e começando com o business de recarga de celular pré-pago. Então aí vem o Recarga, do nome. Né, e em vários países. A companhia nasceu monoproduto e em vários países, né? E com o passar dos anos foram surgindo outras necessidades, né? Outros produtos, outras oportunidades. A Recarga Peixe, que desde o início tem isso muito de criar, observar casos de uso do dia a dia e como é que eu entrego sucesso para o cliente nesse caso de uso. Então, puxa, pessoas precisam recarregar celulares, né? Então, como é que eu viabilizo isso? A história curiosa do um dos 3 fundadores, que é o CEO, que é o Rodrigo, inclusive meu xará, né? Ele começou a pensar nisso porque ele foi morar fora da Argentina e tinha a namorada dele na época na Argentina. E aí ele pensou, puxa, ou eu vou ter ou troco de namorado ou arrumo um jeito de ter recarga de celular mais fácil para fazer as coisas. E aí foi a provocação dele de começar a criar o business com o irmão dele, com um amigo dele da época de faculdade, fizeram. E com o tempo foram surgindo outros casos de uso. Puxa, então eu já consigo aproveitar isso para recarregar cartão de transporte, que é uma necessidade das pessoas do dia a dia. Né? Então, vamos resolver pegar esse caso de uso e resolver mais esse problema. Então, é uma companhia que veio resolvendo problemas das pessoas ao longo do tempo. Vamos agora viabilizar o pagamento de contas, de boletos, e sempre usando o mesmo chassi tecnológico. Então, desde o início tem essa preocupação de entregar um sucesso para o cliente. Ainda que a cultura de olhar para o cliente, tomar decisões, né, mais orientada ao cliente, é uma coisa que a gente vem trabalhando há pouco tempo. E desde 2015, a companhia tomou uma decisão de focar no Brasil. Então, começou monoproduto, vários países, e agora é monopaís, vários produtos, e o Brasil é o maior mercado da América do Sul, da América Latina, então foi a escolha. E hoje a gente tem aí 13 para 14 verticais de negócio, né, aí trabalhando e resolvendo vários problemas do cliente no dia a dia. Então a gente tem essa alma de que o que nos move é resolver problemas dos clientes. Né? Então, é a dor. É assim, como é que eu observo o cliente, vejo casos de uso, que acho que é muito importante para quem está acompanhando, né? A experiência do cliente é sobre isso, né, pessoal? A gente olhar para o cliente, olhar para a sociedade, que dor que eu posso resolver e como que eu resolvo isso. E claro que é complexo chegar na solução mais simples para o cliente, né? Sim. Tenho algumas situações que eu passo ali no dia a dia, fora podcast, né? Eu sou mentora da Techstar. E a gente trabalha o Startup Weekend, que é você construir em 54 horas um negócio. E de preferência botar dinheiro na frente da banca, né? No final do projeto, no domingo à noite. E um dos desafios que normalmente a galera mais tem é de não focar na solução e sim focar no problema. Porque todo mundo se apaixona por soluções, mas poucas pessoas realmente conseguem entender qual é o problema, qual é a dor. E a gente fica ali instigando. Tá, mas né, sei lá, a falta de informação é um fato ou é um sentimento? Esse é um sentimento, não é uma dor, é uma problemática. Exato. Então, esse passo de em que momento eu entendo a problemática e a dor que isso causa no meu cliente. E aí a gente tem o case maravilhoso do teu xará que
sentiu na pele a dor ali, não, eu vou ficar sem falar com a minha namorada, eu vou ficar triste com saudade. Como é que eu resolvo isso de uma maneira rentável, não gastar Né? um monte de grana com ligações, né, entre países, né, e tal. Sim. E isso que você Acho que isso comentou é muito interessante, Robson, né? Porque essa questão de a gente entender profundamente o problema, né? E ter a paixão por entender bem o problema, e em si é que isso é complexo, porque tem muitas percepções envolvidas, muita subjetividade, né? Assim, o que o cliente sentiu, o que a pessoa sentiu. Às vezes você confunde a dor com, né, com algum... Mas isso é dor ou, na verdade, é uma constatação? Então, é um trabalho que ele é complexo, né? Entender isso muito bem, Sim. né? Dentro das estratégias que vocês têm hoje de negócio mesmo, de construção de processo, de foco, de alocação de budget, vocês estão mais hoje pensando no sucesso efetivo desse cliente ou nas experiências que vocês podem proporcionar através de produto? Vocês têm essa diferenciação hoje, sei lá, em departamento ou em alocações? Eu diria que a gente... eu tô na companhia há 2 anos e meio. Acho que a gente começou... A minha chegada também teve muito desse desafio de trazer esse olhar de... Puxa, a gente, podemos dizer, somos bons resolvedores de problemas do cliente, mas assim, que tipo de experiência eu estou entregando em resolver isso? Esse olhar começou a ser um pouco mais provocado depois que eu cheguei, e foi não, foi muito do desafio, a provocação da minha chegada, de começar a entender, mas peraí, nós estamos resolvendo, primeiro, a gente está resolvendo entendendo profundamente quem está do outro lado? Porque muitas vezes a gente percebe que as companhias não conhecem bem os clientes. Então, eu percebia muito que tinha o viés de quem fez o produto. Não, entendi o problema, eu fiz a solução, e para mim, essa solução tá ótima. Eu consigo usar. Eu consigo usar e funciona, né? O cliente não tá conseguindo, puxa, ele precisa estudar um pouquinho mais, né? Não é bem assim. Então, eu comecei a trazer essa leitura, né? Eu trazer essa voz do cliente, né, gradativamente, para mostrar que, ó, estamos resolvendo, mas... tá sendo de uma maneira um pouco... Tem fricção ainda. Né? Assim, ou seja, o cliente até talvez tolere algumas coisas que, puxa, isso aqui realmente me resolve. Mas o ponto é que, com o passar do tempo, fintechs como a nossa, tem um monte. Concorrentes. Né? Tem um monte de concorrentes. Né? Só durante esse nosso bate-papo deve estar nascendo mais uma meia dúzia de fintechs e concorrentes por aí. Então a gente começou a entender que como é que a gente vai se diferenciar, assim, resolver problemas, que é a base da pirâmide da experiência do cliente, né, que é resolver o que o cliente precisa, ou ele tem de dor, isso muitos podem fazer. Então, como é que a gente consegue fazer do nosso jeito Recarga Pay as coisas? Então, acho que o sucesso do cliente ele foi sempre movendo muito o sucesso, que é o resolver a necessidade do cliente realmente com êxito. E a gente vem agora conseguindo trabalhar melhor nos últimos 2 anos. Tá, como eu faço essa entrega? E se o cliente está percebendo realmente, porque tem muito de percepção que a gente falou agora há pouco, né? Será que o cliente está percebendo o valor da nossa solução como a gente acha que deveria perceber? Sim. E muitas vezes a gente começou a perceber que não escutando o cliente. A gente começou a perguntar mais, a gente começou a olhar mais para o NPS, a gente começou a trazer mais métricas de voz do cliente. E isso trouxe muitos insights e também trouxe muitos aqueles sentimentos de nossa, mas eu não imaginava que era assim, né? Sim. Nos processos de consultoria, quando eu tô, né, naqueles primeiros passos com o cliente, normalmente ele não sabe o que é sucesso para o cliente dele. A gente tem que passar por essa fase de descoberta. E tem algumas pesquisas que a gente usa para fazer isso, que é a ferramenta Wow Moment, por exemplo. E a pergunta que normalmente mais... Nossa, o cliente acha que eu faço isso? É quando a gente pergunta, por que você contratou essa empresa? Que dor você queria resolver? E o cliente vem com uma problemática completamente diferente que já se perdeu no contexto dele usando o produto ou o serviço há 1 ano. Já não tá mais resolvendo aquele problema, já esqueceu daquilo, já tá em outro patamar. E acha que a empresa faz outra coisa. Exato. É impressionante isso, é verdade. E a empresa não tem essa consciência, né, de o que eu faço, o que o meu cliente acha que eu faço, o que ele percebe de mim. A gente vem falando e trabalhando muito nisso, Robs, né, de assim, por exemplo, hoje acho que o que a gente tem de mais intenso de caso de uso de produto que vem crescendo bastante é o nosso amigo Pix. Sim. Né? O Pix, Vamos internacionalizar o Pix. Exatamente, já está inclusive, acho que o governo da Colômbia está já tendo contatos aí com o Banco Central, né? E até aproveito a deixa para falar para todo mundo, assim, gente, a gente aqui no Brasil faz coisas de alto nível, tá? Às vezes a gente acha que, né, aquele complexo de vira-lata, né? Não, porque o que tá lá nos Estados Unidos, não sei o que, tá na Europa, tal. A gente teve esse papo
com a Gabriela Amaral, na primeira temporada da Ambev. Ela tem uma ótima experiência para falar disso, né? E estamos internacionalizando o nosso processo de construção de experiência, gente. Não somos patinho feio. Não, muito pelo contrário. E sistema financeiro em particular, por todo o histórico do Brasil de anos 80, eu sou feito nos anos 70, então eu cresci nos anos 80. Meidinha nos 70. Então, eu me recordo de inflação 2 dígitos por mês, né? Que espero que nunca mais volte. Mas todo esse contexto de hiperinflação e complexidade que a gente tinha forjou profissionais do mercado financeiro muito sólidos, muito consistentes. Então, a gente tem hábito de lidar com crise, vamos dizer, né? Então, o Pix é um caso sensacional de como a gente construiu algo muito bacana e já está exportando. E o Pix, primeiro que ele ganhou essa força, porque ele, de verdade, ele resolveu uma dor das pessoas com uma maestria muito grande. Sim. Porque é simples, é rápido, teve inclusão financeira, né? Você não precisa ter uma conta, eu tenho uma chave para colocar no aplicativo de conta digital, já transfere meu dinheiro. Não tem tarifa, eu posso fazer qualquer hora do dia. Claro que depois foi lapidando, ajustando, conforme... Um pouquinho de regra de segurança é sempre Exato. bom. E a gente começou a entender, né, que assim, né, puxa, Pix, né, assim, poxa, não tem tarifa, como é que eu vou ganhar dinheiro com Pix, né? Já que eu tenho que também ter, né? Então a gente começou a prestar atenção de novo nos casos de uso. Então a gente começou a ver, puxa, como é que eu consigo fazer um cliente, que hoje é algo que puxa muito o nosso negócio, como é que eu encaixo uma necessidade do cliente de ele vai comprar uma coisa numa loja, ou ele vai num restaurante, ou ele vai viajar, e como é que ele paga à vista ao mesmo tempo sem pagar à vista? Que é a história do Pix com cartão de crédito. Então, nós somos uma carteira, né? Uma instituição de pagamento que é uma carteira. Então, imagine que a Recarga Pay é uma carteira que pode tanto ter o dinheiro físico, que seria o saldo na carteira, e você pendura cartões de crédito seus lá dentro. Então, cadastre meus cartões. Cartões de qualquer instituição financeira que você tenha, ou até mesmo da própria Recarga Pay, que nós também temos um cartão de crédito. Você coloca lá. Então, como é que você usa sua carteira no dia de hoje? Eu pago em dinheiro, ou eu passo um cartão de crédito. Como é que a gente junta isso com o Pix? Estou lá numa loja, por exemplo, Black Friday, né? Que é algo que é forte, né? Vou lá e vou aproveitar uma oferta. Pô, Rodrigo, essa oferta é só pagando à vista. Puxa, mas eu não tenho esse dinheiro à vista. Um Pix com cartão de crédito você consegue. Você faz um Pix e você pendura no cartão de crédito parcelamento. E aí você monetiza para a empresa, resolve uma dor do cliente e ele aproveita o desconto à vista. Uau. Então, assim, agora que nós estamos trabalhando bastante como que o cliente, de fato, entende que a gente está resolvendo essa dor com esse impacto. Hoje a gente ainda vê que ele vai muito assim, eu fiz isso aqui porque, puxa, o parcelamento é mais barato e a sua tarifa é boa. Mas o diferencial de preço é copiável, né? Ou ele dá glória pro cartão e não para vocês, né? Também, exatamente. Então, esse ponto que você trouxe que é importante, como que a gente agora está investindo muita energia, de fato, fazer com que o cliente perceba o impacto da solução que a gente entrega para ele. E não necessariamente só um aspecto pequeno ou a glória para o cartão ou para um outro parceiro, eventualmente, né? Sim. Então, a gente vem surfando muito bem nessa onda e acho que é um exemplo interessante de como, quando a gente resolve tem um caso de uso forte, resolve para valer, ganhou força. E a gente entendeu como monetizar o Pix por meio de experiência, né? E não simplesmente, não, Pix não tem tarifa, não tem o que fazer, né? Sim. Tem que ser criativo e a gente pensou, investiu energia no que você falou muito bem, né? Olha pro problema. Olha pro problema. E como é que eu consigo, com as minhas ferramentas, resolver esse problema? Foi simples chegar na sua solução? Não foi. Nem barato. Nem barato. Nem barato. Porque a tecnologia tá cara, né, minha gente? Mas, sem dúvida, vale a pena. Sem dúvida. Você trouxe um ponto de... a gente não tá fazendo isso há muito tempo. A gente começou ali há 2 anos e meio com a minha chegada, a olhar para isso fortemente. Mas você já tem inúmeros cases, já tem premiação, já tem... todo um reconhecimento de mercado de que vocês realmente estão passando por um processo forte de clientização. Mas como que isso é internamente? Como é que vocês lidam ali entre áreas, entre departamentos? Como é que está sendo isso, processo vida real lá dentro? Essa pergunta é uma pergunta super importante, porque acho que todo mundo que está escutando aqui a gente... Quer fazer, quer começar. Quer fazer e sente no dia a dia isso, né? E a nossa realidade de Recarga Pay, para quem está acompanhando aqui, é igual a de vocês que estão acompanhando aí no nosso podcast aqui, que é não nasceu uma empresa que tenha cultura de cliente, tá? Parará, Era apaixonado pelos produtos. Você começou com um caso de uso, legal, fez um produto assim do caramba, que bacana, tá? Mas e o cliente, tá usando lá, mas quem que é? Não sei, mas tá usando, né? Então, assim, o processo, ele é um processo duro, né, no dia a dia, e é um processo que ele, assim,
eu sou muito entusiasta disso, que é você consegue romper tudo isso ou fazer a coisa rodar com método e métrica. Você tem que ter método de trabalho. Então, uma coisa que a gente entendeu, e um time que, final de 2020, né, eu comecei a montar essa área que é a área de melhoria contínua, né, que a gente tem lá, a gente tem melhoria contínua da experiência do cliente. Então, a gente tem Legal. escuta da voz do cliente, a gente tem desenho de processo, tem mapeamento de jornada, tem qualidade, tem capacitação de pessoas, tem uma célula de engajamento e cultura também, lá dentro que a gente faz ações de engajamento. Então, a gente começou a montar esse time e chegou um momento que a gente começou a pensar, puxa, como que a gente consegue mover a companhia de verdade para eliminar as fricções dos clientes? Num ambiente que não é totalmente, né, olhar integrado para o cliente. Então, a primeira coisa foi assim, em vez de a gente criar um método nosso, na nossa cabeça, e querer ali empurrar na goela das pessoas dentro da empresa, vamos entender como que a companhia trabalha, como que o time de produtos trabalha, os POs trabalham, e como é que a gente constrói juntos uma maneira assim de a gente entrar nesse ciclo. Porque já tem os sprints, né? Que são, nós temos 2 sprints por mês de 15 dias. Que são, né, os sprints para fazer Vocês os trabalham uma desenvolvimentos. metodologia ágil. Isso. Então, assim, como que a gente... E é muito a cultura de cliente. Como é que eu me adapto ao meu cliente interno a isso? E não eu tenho que... ele vai ter que engolir o meu jeito de fazer. Então, a gente pensou, puxa, sprint é quinzenal, como é que a gente organiza, então, dentro do mês, para ter 2 checkpoints por mês, né, de aprendizados, de coleta de dados, e como é que eu... E a gente perguntando, qual é a melhor forma de a gente mostrar para vocês isso? Né? Então, a gente adaptou muito a nossa linguagem, os nossos PowerPoints, os nossos documentos, e muito com número. Porque, assim, o número, você pode até ficar irritado, mas é com o número, não comigo, né? E a gente também foi, e claro que isso foi sendo lapidado. Então, a gente começou a fazer esse trabalho mais estruturado em agosto, setembro do ano passado, 2021. E ele trouxe muitos frutos. A gente conseguiu, de verdade, reduzir muitos atritos, reduzir muito a taxa de contato, né? Que é... Falando de métricas aqui, né? Que é o contact rate, né? Que é quanto que chega de problemas sobre as transações. Isso para uma empresa exponencial que quer escalar, você não pode escalar com problema, você tem que escalar com a fricção reduzida. Ainda mais num modelo competitivo como o nosso, que é, você teve uma dúvida mínima, uma fricção mínima, eu vou pro vizinho. Eu vou fazer aqui um Pix, né? Não, tá demorando muito, entendi. Tem mais outros 15 aplicativos, fui. Sim. Eu vou resolver o meu problema. Se vai ser com você, eu não sei, mas eu vou resolver, né? Não, a quantidade de aplicativo que a gente tem que usou uma vez só é surreal, né? Um monte. Se a gente parar, se vocês fizerem reflexão agora que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, vocês vão limpar aplicativos do smartphone de vocês, com certeza. Já economiza a memória aí do Exato. celular, já faz agora. Aproveita. Se você não usou recentemente, dificilmente você vai usar, né? Sim. Então a gente começou a trabalhar isso muito com a metodologia, a gente se adaptando, a gente se encaixando em como a empresa trabalha. E assim, funciona pra gente desse jeito, com os sprints quinzenais, com as pessoas que a gente tem e colocando as métricas. Então, Dados e fatos. Então, assim, pra quem também tá acompanhando, assim, o importante não é, nossa, eu vou copiar igual a Recarga Pay faz. Que nem eu gosto muito de falar assim, não, fui lá na Disney, não sei o quê, vou copiar a Disney e fazer a Disney na minha empresa. Nossa, não tem como você copiar a Disney e trazer pra cá. Porque a Disney tá lá, com as pessoas dela, com a cultura deles e com Eu sempre brinco. Quando as pessoas me falam da metodologia Disney, da cultura Disney, eu falo, você tem um carrossel de ouro pra pintar de madrugada? Eu não tenho, tá? Nem no aplicativo. Então não vai dar pra fazer, droga. Mas o que você pode fazer de benchmark é qual é o método que eles usaram? Qual o racional envolvido? Quais são os pilares estratégicos importantes? E lá é muito, quando eu tive o privilégio de fazer curso lá, é cultura e método. Sim. É uma cultura forte, e cultura não tem certo, não tem errado. A minha cultura Tem a pode sua. aqui, né, pode atestar isso. Né, é importante que ela seja genuína e autêntica. E você tenha método forte de trabalho. Sim. Isso potencializa. A magia da Disney é método com cultura. Ponto. Né, então, assim, para quem tá acompanhando aqui Recarga Pay, puxa, qual que acho que é a dica que eu deixo? Bole o seu processo de experiência do cliente de uma forma que ele se encaixe na rotina da empresa. Essa é a melhor maneira de você começar a mudar o rumo das coisas. Eu sempre brinco que você não muda o rumo do trem de fora, né? Você entra no trem. Não tá indo pra onde eu quero. Entra primeiro. Depois você vai trabalhando e de repente, você tá na locomotiva e você muda o rumo das coisas. Isso vem mudando gradativamente. E cada vertical de produto vai de um jeito. Tem que lidar cada PO de uma forma, uma pessoa. Sim. Então você tem que entender a forma de navegar. Pô, esse cara não gosta que a gente mostre desse jeito nesse fórum. Então eu falo pro time, gente, é muito igual cliente, leitura. Tem que ler o ambiente, entender, captar percepções.
Então a gente foi e continua fazendo, né? É um Sim. trabalho que ele vai evoluindo e tem trazido bastante resultado de Não verdade. não é entreguei, tá pronto, Não, vou fazer outra coisa. É não. todo dia fazer um pouquinho. E passa um tempo, vamos revisitar, o que tá indo bem? Pergunta pro teu cliente interno, a gente tá de verdade sendo útil para vocês, né? Estamos Uhum. levando os insights de maneira correta, né? Estamos, né, sendo realmente úteis, né? Uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, né? E acho que é uma outra dica que eu queria deixar valiosa, assim. Às vezes, né, a Robson pode até confirmar isso, se ela sente isso ou não. A gente tem essa paixão pelo cliente, a gente entende o problema profundamente, tá? A gente sai cheio de ideia, né? Não, tem que fazer isso, tem que mexer na tela aqui, tem que mexer no flow ali, tem que mudar a cor, não sei o quê. Isso é uma das piores abordagens com o cidadão de produto. Sim. Você chegar para ele e falar assim: olha, você tem que fazer isso aqui, tá? Desse jeito, assim, 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 Você assim, tá assim. chegando pro pai da criança e falando: olha, a cor do cabelo do teu filho não é Exato. bom. Imagine a mesma coisa, né? Eu gosto muito de analogia. Você vai no médico. Você vai no médico, o que o médico faz? Ele vai entender a tua dor. Você não vai dizer: olha, doutor, você tem que dar esse remédio, eu tenho que tomar todo dia, e eu não gosto desse tipo de. Eu não gosto desse fornecedor de farmacêutico. Não, o laboratório que eu vou fazer o exame tem que ser esse aqui, tá? Você não diz para ele o que tem que fazer. Ele investe a energia da consulta para ser exaustivo e entender qual é o teu problema. Então a gente começou por energia cada vez mais em deixar claro o problema. Uhum. Porque daí quando você deixa clara a dor, claro o problema, o impacto no negócio é outra coisa, por isso que é um indicador fundamental. Quanto que essa dor impacta no negócio. Sim. Aí o cara de produto vai lá e fala: puxa, agora que eu entendi a dor, eu vou usar o meu melhor recurso e talento para construir a melhor solução para isso. Porque eu não tenho o expertise desse cara para pensar no produto. Uhum. E claro que assim, a gente vai iterando juntos, né? Então, quando a gente entende essa. Então, a gente tem que, nessa hora, assim, tem que ser apaixonado pelo cliente? Tem. Mas, assim, a gente tem que saber como construir. Esse construir A não pode ser. chavinha de negociação com cada um. Não pode ser invasivo. O CX tem muito de influência, muito de você ler ambiente, de saber negociar, mas tem que ter método, tem que ter número. Tá, mas aí você falou um monte de coisa boa. Não, a gente fez isso, a gente fez aquilo e funcionou. Em 2 anos e meio a gente já ganhou prêmio e tá tudo bem. Mas o que que não funcionou? O que que foi o maior desafio quando você começou essa transição de negociar com as pessoas, falar com o time de produto, falar com o financeiro? Financeiro, eu preciso saber quanto é que tá o LTV do cliente, libera dado aí. Sim. O que que foi mais difícil? Eu acho que assim, tem algumas coisas que eu vejo que ainda também não funcionam como eu acho que tem que funcionar, como a gente gostaria, que precise até que funcione, né? Acho que uma delas que a gente ainda tenha um pouco de dificuldade é essa do impacto no negócio, né? Porque quando a gente trabalha também, principalmente na estrutura do time, que eu tenho toda a parte de atendimento está comigo, tenho toda a parte também de mapeamento de jornada, que não é só atendimento, é todo o caminho do cliente, Sim. né? Mas a gente às vezes tem aquela tendência de não olhar o todo. Então, acho que uma das coisas que a gente ainda não está fazendo tão bem feito, mas tem melhorado, é como é que eu saio do meu quadradinho e olho para o lado, né? Eu tinha uma chefe na época do Banco Real, que ela falava: cara, sobe no banquinho e vê de cima. Não fica no meio da muvuca. Sobe e vê a coisa de uma maneira mais panorâmica. Então, acho que isso é algo que não. Eu diria que funcionou, mas ainda precisa azeitar muito. Uhum. Né? E também tem o aspecto, inclusive, de ter, né? Somos uma empresa de 20 anos, mas a gente tem aquela alma de startup. Então, não temos tudo redondinho, bases de dados perfeitas. Então, tem muita informação que às vezes não está 100% redonda, não está do jeito que você às vezes precisa. Sim. Né? Então, também tem um aspecto nosso de também entender como que a gente trabalha com o que tem. Né? Que essa é uma outra dica, né? Começa com o que você tem. Ah, seria bom ter tal coisa. Não. Pega o que tem e mostra o que dá para fazer com o que você tem, né? Uhum. Então, esse acho que é um ponto importante. E acho que é algo que a gente ainda... acho que tem ainda... Que a gente bateu, ainda bate um pouco no muro também, mas está rompendo. É o olhar também para a experiência do colaborador. Eu acho que isso é algo porque a experiência do cliente começa dentro de casa, né? Então, a gente fala muito de facilitar a vida do cliente e tal, mas e o nosso colaborador? Né? Carreira das pessoas, ferramentas, infraestrutura, capacitação, né? São coisas que a gente começou a fazer algumas coisas e ainda esbarra, né? Porque também a própria companhia está, né, no momento de maturação e tudo acontece na hora certa. Está começando a sentir a necessidade de olhar para isso agora. Uhum. Embora muitas coisas eu falei algumas vezes, mas tudo tem o seu momento, né? Sim, sim. Não dá para você pegar atalho para as coisas, né? Então, acho que esse aspecto de, né,
olhar o negócio, o impacto no negócio de maneira mais ampla, a gente traduzir isso para o dia a dia, ainda é algo que a gente ou não tem as melhores informações, ou a gente não tem, às vezes, ainda não é tão natural nas pessoas fazer isso do time, né? Olhar esse de maneira mais ampla, isso dificulta a negociação, às vezes dificulta a influência, e esse peso também de ver a experiência do colaborador. E acho que tem um terceiro também, que a gente faz muitas ações de engajamento, né, durante o ano, né, de cultura de cliente. Então a gente tem lá a Semana do Cliente, lá em março, tem em setembro, aí faz palestra, nós temos um programa que chama Customer Connection, que é interno, que todo mês a gente faz ações de sensibilização na companhia, desde, vamos atender clientes aqui, ao vivo aqui, né? E cada um atende, a gente dá suporte. Cada um na sua casa, a gente tá de modelo híbrido em home office muito forte. Vamos falar com clientes, né? Para escutá-los e tudo Legal. mais. Eu acho que aí também a gente acertou algumas ações que vão bem, mas eu acho que a gente não conseguindo mover essa sensibilização como tem que ser das pessoas. Falar, puxa, realmente eu faço o que eu faço para uma outra pessoa, não para Sim. mim. Mas também, de novo, estão há 2 anos e pouco falando de tudo isso, né? Parece que 2 anos é muito tempo. Para algumas transformações ou para as transformações profundas, Para uma empresa de 20 é anos? pouco, né? Nós estamos 10% da história, que são 2 anos em 20, falando Sim. de algo diferente. Não vai conseguir romper todos os silos, todos os muros, né? E então acho que a gente acertou mão de muitas coisas, até ganhamos prêmio com case de Customer Connection, de cultura interna, de engajamento, mas falta ainda a gente Sim. conseguir acertar a mão em outras iniciativas, né? E mover esse sentimento da galera realmente de, pô, eu trabalho aqui para alguém, né? Eu existo para servir alguém. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta do o que não deu certo, qual que é o desafio ainda, qual foi a principal dificuldade, porque é muito romântico a gente olhar aqui, eu vou construir uma área de CX aqui na minha empresa, a gente vai virar Customer Centric amanhã, Não, e o próprio CX vai resolver os meus problemas de cultura. ou seja, né? Vai Solução, criar né? mais problemas, né? Porque você vai gerar mais atritos, mais dificuldades. E acho que tem um outro ponto também, né? Que acho que vale como, assim, também de dificuldade eu comentei um pouco das informações, né? Que às vezes não tem como a gente gostaria a estrutura ou no nível de profundidade. A própria infraestrutura, né? A gente fala de investir em ferramenta, né? Preciso ter ferramenta. Ferramenta também é uma coisa que a gente está numa companhia que também tem seus 20 anos, mas tem aquela alma de startup. Então, e tem a questão de margens baixas, de escalabilidade. Não dá para você chegar, por exemplo, agora eu vou implantar o CX, vou pedir $1 milhão para botar uma ferramenta super cara, que somente com essa ferramenta eu vou resolver. Então, galera, assim, tudo tem o seu timing. Então, eu até para fazer algumas mudanças simples de infraestrutura, e para mim 2021 foi um ano muito da infraestrutura. Puxa, vamos trocar essa ferramenta aqui. Mas antes disso, eu tive um 2020 de vamos fazer o máximo que dá com o que tem. Vamos fazer na planilha, que é de graça. Inclusive, ninguém tá escutando nós aqui, mas a planilha ainda tem, tá? Não, mas planilha tem em todos os lugares. Não tem, né, Robson, como a gente escapar disso, mas comece de novo, né, extraia o máximo com o que você já tem. Né, e aí você pode até sinalizar, olha, dá para fazer mais, tá? Mas você tá fazendo o máximo com o que você tem? Tá extraindo o maior valor possível? Você começa a mostrar impacto com o que você tem e fala, puxa, que legal, peguei gosto, eu quero ver mais. Você quer ver mais então? Sim. Né? A gente agora, então, tem que evoluir para outro passo. E aí isso aí acaba casando muito, que aí sim uma coisa que a contrapartida que deu muito certo, já em 2020, de a gente conseguir remover algumas fricções importantes que geraram eficiência. A gente eliminando problemas e realmente tirando atritos importantes que tinham na jornada, a gente conseguiu ter muito saving, não preciso crescer a operação, não preciso, né? Então eu tenho aqui uma grana que eu posso reinvestir. E muitas vezes, né, Robs, também você pode até também dar sua opinião sobre isso, assim, a gente fala de, CX eu preciso pedir, orçamento. Muitas vezes, gente, o dinheiro já está em casa. É só você parar de investir em resolver fricção e mudar para evitá-las. Sim. E o dinheiro vai acabar aparecendo. Então, não precisa sair, nossa, eu preciso começar CX, eu tenho que sentar com o CFO e pedir dinheiro. Ou com o diretor financeiro. Não. Muitas vezes a grana já está ali. Só que a gente está colocando igual saúde pública, né? Eu deixo de investir em hospital para investir em prevenção. E aí eu não preciso ficar construindo mais hospitais, né? Perfeito, perfeito. Dentro da metodologia da consultoria de sucesso, a gente usa pilares.
E a gente costuma falar, primeiro pessoas. Então, primeiro eu preciso entender que ponto está minha cultura, quem eu quero. Se eu trouxer a pessoa certa, ela vai construir um processo de uma forma que combina com a minha visão de negócio e tá tudo bem. Então, primeiro pessoas, depois processo. Depois eu preciso exaurir esse processo, testar ele no MVP ali da menor, do jeito mais barato possível, né? E aí depois eu vou para uma automação, depois eu vou para uma ferramenta. Uhum. E o movimento que eu tenho acompanhado hoje das empresas que estão iniciando as suas áreas, tanto de CX quanto de CS, é primeiro contratar uma ferramenta. Ainda tem essa, né? Gasta uns mil ali, né? À toa, porque não tem processo para colocar lá dentro. As ferramentas nesse momento estão deixando de seguir esse canal. Em 3, 2, 1. Em 3, 2, 1. Mas é porque, gente, se não tem nenhum processo, você nem testou Não ainda, adianta. não fez na mão, não fez na planilha, para que você precisa de uma ferramenta vazia? Porque todas elas vêm vazias, tá, gente? Sim. E não funcionam sozinhas, né? E não funcionam sozinhas. Então é melhor você ter. Claramente, você tocou num ponto cirúrgico aí, né? Que é. Primeiro você investir em ter ali pessoas e também outra coisa, pessoal, né? Também não precisa contratar 50 pessoas, não é isso? É. Né? De novo, começa com o que você tem, começa aos poucos e realmente investe também em desenhar processos, método, de novo, método, os indicadores. Aí, no momento apropriado, você vai conseguir trazer uma ferramenta, é a ferramenta certa não é a ferramenta do vizinho, igual, de novo, não é para copiar dos outros, e também não é a ferramenta mais bem ranqueada Sim. nos melhores institutos globais que analisam ferramentas, porque aí você vai cair na armadilha de ter uma Ferrari na garagem, né, que não tem o menor sentido. A ferramenta boa é aquela que funciona para o seu contexto, para o seu momento e para a sua realidade. Perfeito. Inclusive, isso pode mudar se o contexto muda e você amadurece. E muda de ferramenta, Muda de daí tá ferramenta. tudo bem. Mas aí você consegue tomar decisões mais bem estruturadas sobre isso. Não é um Perfeito. negócio... não tem cesta de 30 pontos e não tem magia, né? Até a magia da Disney é método de cultura. Perfeito, perfeito. E você trouxe o ponto já das métricas, né? O que vocês medem hoje para saber se estão no caminho certo ali com relação ao customer centric, ou a satisfação, né? O que vocês estão usando de métricas? Olha, a gente começou, até como comentei agora há pouco, muito olhando para redução de atrito. Porque, assim, uma experiência boa começa por eu não ter dúvidas, problemas, ter que pedir ajuda. Então, assim, o primeiro termômetro foi o quanto eu tô gerando dor pro cliente. O quanto eu tô gerando de esforço. Não que a gente começou com Customer Effort Score. Porque se ele precisa entrar numa central de ajuda, se ele tem que... Tá, ele já de entrar numa central de ajuda já é uma fricção. Pô, tive uma dúvida. Depois ainda não foi suficiente, tive que pedir ajuda para alguém, né? Para poder ou resolver um problema que eu não consegui fazer ou porque eu não estou entendendo. Então a gente começou muito por aí, né? E o nosso indicador mestre foi o contact rate, a taxa de contato. Contatos por transações. Ou contato por cliente ativo, ou contato por clientes. Ah, Rodrigo, que contato? Pode ser o contato do saque, pode ser contato de pré-venda, pode ser contato de pós-venda. Porque se o cliente está precisando desnecessariamente de você, pode ser que você fique desnecessário para ele, né? Justo. Né? Então, a gente começou a trabalhar muito nisso. Então, reduzir a fricção é importante. Mas, ao mesmo tempo, assim, não ter problemas é higiênico. Não garante que o fato de não ter nenhuma dúvida e ter conseguido fazer o meu Pix não quer dizer que essa experiência foi encantadora e que eu não vou trocar pelo vizinho amanhã. Então, a gente começou, emendado nisso, a escutar muito a voz do cliente ao longo da jornada. Então, assim, que é o NPS que a gente hoje utiliza para medir no transacional todo do cliente. Que é para saber o que ele está achando. Tudo bem, não está tendo atrito, mas tá bom para ele? Ele está realmente encantado a ponto de recomendar para alguém? E aí, usamos NPS, assim, porque eu gosto bastante do NPS, e a gente encontrou um terreno fértil para isso. Eu falo isso porque muitas vezes quem está escutando a gente, Rodrigo, já tentei aqui, o pessoal não deu muito certo, questiona a metodologia. Sei lá, usa um C7, um Customer Satisfaction Index, lá perguntando de 1 a 5 estrelas. O importante é, de alguma forma, metrificar a percepção do cliente. Perfeito. Então, a gente começou a trazer isso muito. E veio muito o insight também de, eu tô baixando atrito, mas o cara não tá tão, assim, comigo. Ele tá meio de guarda baixa para o vizinho. Então, a gente começou a pegar esses feedbacks do cliente de cada vertical e somar isso com a taxa de contato e as fricções para trabalhar com os POs, do tipo... Olha, aqui não tá dando atrito, mas o cara não tá entendendo isso. Ele tá criticando isso aqui. Pode ser preço, pode ser uma comunicação,
pode ser que ele não entendeu tal coisa, e assim a gente foi trabalhando esses dois grandes blocos. Então a gente trabalha bastante com contact rate, motivo de contato, motivo de problema, para continuar reduzindo fricção, reduzir a necessidade de precisar de ajuda, nem para entrar numa central de ajuda, a gente quer que ele entre, e também, ao mesmo tempo, não tá tendo problema, mas o quão encantador eu estou sendo, o quão diferenciado eu estou sendo com você, o quanto você está percebendo o meu jeito Recarga Pay de fazer as coisas. Isso vem trazendo outros insights legais que a gente soma e senta com a galera de produtos e vai movendo. E vamos testando, a gente tem muita cultura de teste, A/B teste, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. E a história de erra rápido, só que tem que aprender rápido. Tem gente que fica só no erra rápido, né? Tem que aprender. Sim. E teve um ponto que você falou a gente pega aquele feedback positivo, a gente escuta aquela coisa boa ou aquilo que... O cliente não tá com problema, mas ele tá falando uma coisa aqui. E isso, para mim, é muito a evolução das empresas. Porque hoje eu percebo, tanto no NPS, quanto na CSAT, quanto no SESI, qualquer pesquisa que a galera esteja aplicando, eles estão focando muito na parte de baixo da régua. Isso, é onde concordo. Tá todo o esforço. Eu só vou resolver os problemas. E aí eu sempre brinco, quando é que vocês vão fazer uma ação pro cliente que é neutro virar um promotor? Exatamente. Assim, e a gente tem uma tendência de olhar primeiro pro detrator, pro cara que tá ali, mas assim, e o que eu tô fazendo primeiro? O que eu tô fazendo bem feito? Que às vezes, isso é interessante, muitas vezes a gente começa a ver, gente, presta atenção nisso e olhem quem tem um C7 NPS, quem tá com 5 estrelas ou nota 10, muitas vezes você fala, nossa, eu não sabia que meu cliente valorizava isso. Detalhes. Isso aparece, de repente você pode ter um diferencial competitivo da sua marca e você nem sabe. Você acha que é uma coisa, mas os clientes valorizam outra coisa. Né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, nossa recarga de transporte, de cartão de transporte, uma das coisas que os caras, assim, a gente aprendeu que os caras mais valorizam. Nossa, eu consigo, de repente, recarregar meu cartão num ponto de ônibus. Carrego, ela já cai. Não preciso lembrar em casa, não preciso validar isso em lugar nenhum. Claro que cada cartão em cada cidade tem uma regra, né? Mas olha que coisa bacana, de repente é um insight que eu posso usar isso para marketear esse produto melhor. Sim. Que é o caso de uso que, assim, o cara tá dizendo que ele achou de valioso, né? E isso que você falou do neutro, o cara tá ali, né, no muro. O que tá faltando para eu... então... O glow up, cadê? Eu preciso, o higiênico, basicão, vamos ver o que tá doendo, óbvio, né? Agora, eu não posso deixar de olhar também o que eu tenho que fazer no a mais para me diferenciar e até encontrar os meus diferenciais, né? E usar isso a seu favor. Quem é que tá falando bem de você na internet? Porque lá no Reclame Aqui, né? Tá cheio. Não, a gente teve caso que eu achei muito bacana do ano passado para isso, até do Pix com cartão de crédito. Teve uma situação, não vou mencionar nome de concorrente nem nada, mas surgiu, a gente agora tá lançando o Pix com cartão de crédito. Teve cliente nosso que foi no Twitter, vocês não foram no primeiro não, viu? Foi Recarga Pay. O cliente defende, é isso aí que a gente quer. O advogado, de verdade. Daí a gente começou, olha, como os caras estão valorizando esse caso de uso do Pix com cartão. Quer dizer, o cara investiu uns 10 segundos ou 15 pra entrar num Twitter e comentar, não foi você, viu? Tem um cara que tá fazendo primeiro. É isso, o cliente defendeu a marca ali, defendeu o produto que ele acredita. Muito bom. Para a gente fechar, esse momento já vai me deixando um pouco triste, deixa eu te perguntar, como que é um segredo? Agora é aquela de fechamento, tá? Sim, o segredo. Agora é pra valer, sério. Agora, você vai olhar no fundo dos olhos daquela câmera. Na lente da verdade. Na lente da verdade. Qual é o segredo para crescer uma base de cliente pensando em cliente? Nossa, eu vou olhar fundo aqui, né, pra vocês aqui agora, né? Olha, acho que pra mim, pessoal, o segredo, assim, pra gente realmente crescer genuinamente, né, movido pela força do cliente, é a fazer algo que eu acho que ainda é feito muito raso em muitas companhias, né, ou mediano, que é conheça realmente quem é teu cliente. Porque quando você, de fato, conhece quem é o cliente, você vai saber como dialogar com essa pessoa. E eu falo isso por quê? Porque a gente tem viés. Justo. Né? O viés mata a gente. Viés pra tudo na vida a gente tem. E com a experiência do cliente não é diferente. A gente tende a achar que se isso é bom pra mim, eu entendi, é bom pro cliente. E a gente tira muitas conclusões precipitadas. Então, conheça realmente. Porque quando você conhece o cliente perceber que você o conhece, isso é o topo da pirâmide da experiência do cliente. Que a base resolve o problema. O recheio tira o esforço. Mas a cerejinha do bolo, que tem que ser nessa ordem, que é a conexão emocional. Conexão emocional não é mandar emoji. Conexão emocional não é mandar a cartinha escrita à mão. Isso é legal, tá, gente? Pode fazer.
Só que isso são coisas uau pontuais, Mas isso né? não paga conta. Exatamente. E outra, não é porque a empresa X faz que eu vou fazer igual. Entenda para o seu business o que é fazer essas ações de encantamento, né? A verdadeira conexão emocional chama-se empatia. Puxa, os caras me entenderam. Os caras abriram esse canal e fechou porque ele sabe que é melhor para mim desse jeito. Me ouviu e me entendeu, né? Não colocou o canal tal porque todo mundo põe. Uhum. Ou deixou de pôr porque todo mundo não põe, né? Porque de fato entendeu. Então a gente olha muito para isso na RHP e cada vez mais, e para mim acho que é o grande segredo. Entenda profundamente quem é o seu cliente. E entender é perguntar, mas também tem que ter método e número. Método e número. Muito bem. Não tinha um jeito melhor de fechar esse episódio. Eu espero que vocês tenham pego caneta e papel e aí, ó, anotado tudo, tirado os insights. Assiste de novo, ouve de novo, vai pegando cada pontinho ali para trabalhar na melhoria do seu processo, para levar uma ideia para o senhor, seu chefe, para levar uma ideia para o diretor da empresa. Né? Se antecipe. Se você quer essa carreira de CS, de CX, você está ali numa transição, saindo do suporte, indo para essa linha mais estratégica do negócio, aqui não vai te faltar insight, viu? E como o Rodrigo bem falou pra gente, a área de suporte continua existindo, tá, gente? A gente ama vocês, inclusive. Sim. Galera de suporte tem muitos dados para nos ajudar, né? Para dar esse apoio, essa base de, gente, conta para mim onde é que tá o problema para eu tentar ir lá resolver. Até se você me permite, Robson, pegar um comentário que você está falando agora, acabou essa história de que a área de operação é a área tática. Sim. Assim, se tem alguém, uma outra dica aqui, eu não sei por onde começar, cola no seu atendimento. Ele sabe. No seu suporte. O cara sabe. Ele sabe onde é que tá cada probleminha. Com o tempo, somente isso não será suficiente. Mas quer começar de algum lugar? Comece, né, de onde o cliente está te dizendo todo dia o que não está funcionando. Perfeito. Então, quem está na área de atendimento, suporte, como quer que vocês chamem na empresa de vocês, está no centro da experiência do cliente, porque a experiência do cliente é melhoria contínua com base na voz do cliente. Então, você já está lá. Então, vocês somos, que eu também tenho, né, o atendimento comigo, somos estratégicos, somos áreas de negócio. Perfeito. Gente, esse foi o nosso episódio. Eu vejo vocês no próximo. Rodrigo vai se despedir agora, tristemente, da gente. Mas ele vai estar lá nas redes sociais. A galera pode te contatar, Rodrigo? Pode, no LinkedIn. Tô lá como Rodrigo Tavares, Recarga Pay. Podem me pedir conexão. Vai ser um prazer a gente poder continuar trocando figurinhas no dia a dia. Eu sempre aprendo com todas as trocas. Um prazer, Rosa. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar com você aqui. Parabéns pelo Clientize-se. E você sempre aí, né, se envolvendo, empreendendo em gerar conteúdo. Comunidades, adoro. Gente, vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.